vamos tratar da determinação do azimuth verdadeiro com técnica GNSS. O norte verdadeiro ele é utilizado em algumas áreas da topografia, principalmente na área de mineração, onde as linhas do polígono delimitador da área são orientadas para o norte verdadeiro, norte, sul, leste e oeste, na meridiana verdadeira. E no passado, poucos profissionais tinham habilidade para determinação do azimuth verdadeiro por técnicas astronômicas com observação do Sol ou estrela. Se inscrevam no canal e recebam as notificações das próximas videoaulas. E se gostarem, dão um like. Determinação do azimuth verdadeiro por técnica GNSS. No passado, o azimuth verdadeiro era determinado a partir do azimuth magnético corrigido da declinação magnética. Para aplicação, na área de mineração, onde a orientação das linhas do polígono era em relação ao norte verdadeiro, era e ainda é, se cometia um erro grosseiro que, em alguns casos mais grave, a ocorrência mineral ficava fora da área requerida, ocasionando um grande prejuízo para o minerador. A declinação magnética era obtida de forma aproximada na carta isogônica, que continha as linhas de mesmo valor da declinação magnética em uma determinada data, com correção da variação anual da declinação magnética na carta isopórica, que continha as linhas da mesma variação anual da declinação magnética para a mesma época da carta isogônica. Na época passada, poucos profissionais de topografia tinham habilidade para efetuar a determinação do azimuth verdadeiro por observações astronômicas utilizando o Sol ou estrela. Em 1984, como professor de astronomia de campo na Universidade do Extremo Sul Catarinense, no curso de Engenharia de Agrimensura, publiquei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul o livro intitulado Determinação do Norte Verdadeiro, Manual Técnico, com a apresentação dos principais métodos utilizados para a determinação do norte verdadeiro, incluindo um catálogo de estrelas em elongação para a determinação do azimuth verdadeiro pelo método da máxima elongação de estrelas circumpolares, que é considerado o método mais preciso para a determinação do azimuth. Então aqui nós temos a capa do livro, Determinação do Norte Verdadeiro. Um erro que era comum entre os profissionais de topografia da época era adotar a mesma declinação magnética em diversas regiões brasileiras. Era um erro grosseiro de alguns graus. E era comum um profissional de topografia, sabendo do valor da declinação magnética numa determinada região, ele ia em todas as demais regiões e utilizava o mesmo valor. E a declinação magnética, ela tem um valor para um mesmo local. E mesmo assim, ela varia com o passar do tempo. Nessa técnica, nós precisamos colocar dois marcos e determinar as suas coordenadas através do posicionamento por técnica GNSS. Com o advento do GPS, que tornou operacional em 1980, e atualmente GNSS, formado pelas constelações GPS, que é uma constelação americana, o GLONASS, que é uma constelação russa, o COMPASS ou Beidou, que é uma constelação chinesa, e o Galileu,
que é uma constelação da Comunidade Europeia, o posicionamento de pontos na superfície terrestre ficou mais simples e preciso em relação aos antigos métodos de poligonação eletrônica e triangulação efetuadas a partir da rede geodésica clássica. Para a determinação do azimuth verdadeiro por técnica GNSS, é necessário então a implantação de dois vértices, preferencialmente monumentados por marcos de concreto devidamente identificados. Na área de mineração, para alocação de áreas para pesquisa e lavra mineral, um dos vértices pode ser o PA, ponto de amarração, se estiver em local com boas condições de rastreabilidade. Atualmente, não existe mais a necessidade de ter um ponto de amarração físico no terreno. O polígono é definido com vértices de coordenadas latitude e longitude informadas pelo requerente, desde que a linha formada por dois vértices tenha a mesma latitude para uma linha leste-oeste e a mesma longitude para a linha norte-sul, caracterizando dessa forma a direção norte verdadeira. Para se obter uma boa precisão nas coordenadas, deve-se montar um triângulo com os dois vértices implantados e um vértice da RBMC, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo do IBGE. Para o processamento dos dados, deve-se utilizar o datum CIRGAS 2000, que é o datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro. Para esta técnica, nós vamos precisar da convergência meridiana, que é o ângulo formado entre o norte de quadrícula, NQ, do sistema UTM, e o norte verdadeiro, também denominado de norte geográfico. Em geodésia, a convergência meridiana é o ângulo C, que, num determinado ponto, P é formado pela tangente ao meridiano deste e a paralela ao meridiano central, sendo o meridiano a linha curva que liga o polo norte ao polo sul, passando pelo ponto. Então aqui nós temos o Equador, meridiano central do fuso, né, e uma situação do lado leste do meridiano central. Aqui nós temos o norte de quadrícula e o norte verdadeiro. Numa outra situação, com o mesmo ponto, só que localizado no lado oeste do meridiano central, nós temos a posição inversa, o norte verdadeiro à direita do norte de quadrícula. Então, nós temos o sinal da convergência meridiana, que ela é positiva quando o norte de quadrícula estiver à direita do norte verdadeiro e negativa quando o norte de quadrícula estiver à esquerda do norte verdadeiro. Então, a convergência meridiana é positiva no hemisfério sul, lado oeste do meridiano central, e no hemisfério norte, lado leste do meridiano central. A convergência meridiana ela é negativa no hemisfério sul, lado leste do meridiano central, e no hemisfério norte, lado oeste do meridiano central. Nesta figura, nós podemos entender de uma forma clara o sinal da convergência meridiana. Aqui nós temos então o Equador, esse é o Equador, temos aqui o meridiano central, colocamos 4 pontos em cada lado do meridiano central e em cada hemisfério e traçamos a linha do norte de quadrícula, que é uma paralela ao meridiano central. Tá? Então nós temos aqui as 4 linhas do norte de quadrícula. Para colocarmos o norte verdadeiro, nós temos que observar a curvatura do bordo do fuso, tá? Ele vai ser orientado para o polo norte e para o polo sul. Então, acompanhando a curvatura, nós colocamos o norte verdadeiro, né? Então, nós observamos que no mesmo hemisfério, no hemisfério norte, por exemplo, no lado leste a convergência é positiva, no lado oeste a convergência é negativa.
No hemisfério sul, ocorre o contrário. Do lado leste, a convergência é negativa, e do lado oeste, a convergência é positiva. Então é bastante fácil de interpretar esse desenho. E o sinal da convergência meridiana é fundamental na determinação do azimuth verdadeiro. Então aqui nós temos um resumo do sinal, sempre a partir do norte verdadeiro. Se o norte de quadrícula estiver à direita, nós temos a convergência meridiana positiva. Se o norte verdadeiro estiver à esquerda, nós temos a convergência meridiana negativa. Bom, nós temos a fórmula para cálculo da convergência meridiana para fins de topografia. É uma fórmula simplificada que dá uma precisão de 1 segundo. No entanto, em trabalhos mais precisos, nós teríamos que utilizar a fórmula geodésica com precisão de 0,1 segundo. Então, nesta forma simplificada, a convergência meridiana é igual o seno da latitude vezes a diferença entre a longitude do ponto e a longitude do meridiano central. Então, delta lambda é igual a longitude menos o meridiano central. Para determinar o meridiano central do fuso, nós utilizamos esta expressão analítica. Então, a longitude do meridiano central é igual a 6 vezes 1 inteiro da divisão da longitude por 6 menos 3. Então aqui nós temos um exemplo. Numa longitude de 49 graus, 26 minutos e 18 segundos sul, então ela é oeste, ela é negativa. Nós temos o meridiano central 6 vezes a parte inteira, dividimos a parte decimal da longitude por 6, né? Que daria menos 8,2397,222. Vamos ficar apenas com uma parte inteira. Então, o meridiano central vai ser 6 vezes menos 8, daria menos 48, menos 3, nós teríamos então, como resultado final, o meridiano central menos 51. Para o cálculo da convergência meridiana em aplicações geodésicas, como já dissemos, com precisão de décimo de segundo, pode-se usar as coordenadas planas do sistema UTM ou coordenadas geodésicas latitude e longitude. O livro Tabelas e Fórmulas para Cálculo Geodésico no Sistema UTM, que publiquei em 1984 pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contém as fórmulas para o cálculo da convergência meridiana, incluindo exemplos de aplicativo com a utilização de tabelas pré-calculadas e com o desenvolvimento de fórmulas. Já o livro Curso de Coordenadas Planas no Sistema UTM, aplicados à topografia, que publiquei em 1992 pela editora e livraria Luana, o tema também é contemplado. Então aqui nós temos a capa dos dois livros. Esse primeiro livro, publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tabelas e Fórmulas para Cálculos Geodésicos no Sistema UTM, é calculada para o elipsoide UGGI 1967. O UGGI é a União Geodésica e Geofísica Internacional. E o datum está de 69. E aqui a capa do livro Cálculos Geodésicos no Sistema UTM aplicados à topografia. A determinação do azimuth plano. O azimuth plano no sistema UTM, ele é calculado a partir das coordenadas planas UTM, abscissa e ordenada N de ambos os vértices. E aplicamos a fórmula. Arco cosseno do azimuth preliminar, a z', é igual à diferença de ordenada dividido pela distância. A distância é a fórmula clássica da geometria analítica que todos conhecem. No entanto, se a diferença de abscissa E de B menos E de A for positiva, o azimuth é o próprio valor calculado. No entanto,
Se a diferença for negativa, o azimuth final será 360 graus menos o azimuth preliminar previamente calculado. E para a conversão do azimuth plano em azimuth verdadeiros, nós aplicamos essa fórmula. Azimuth verdadeiro de uma linha B é igual ao azimuth plano desta mesma linha mais a convergência meridiana com o seu respectivo sinal. Esse sinal de mais é da fórmula. Se for negativo, então é mais ou menos vai dar menos. Então aqui nós temos a convergência meridiana negativa e aqui a convergência meridiana positiva, né? Aqui nós colocamos um exemplo aplicativo onde são dadas as coordenadas planas no sistema UTM de dois vértices A e B e as coordenadas geodésicas, latitude e longitude do ponto. Pede o cálculo do azimuth verdadeiro. Então, inicialmente, nós calculamos a convergência meridiana, aplicando a fórmula simplificada. Convergência meridiana, C é igual ao seno da latitude vezes delta lambda, onde delta lambda é a diferença entre a longitude do ponto e o meridiano central. Aqui nós temos os dados, tá? Aplicando a fórmula, nós temos que a convergência meridiana no ponto A é igual a 0 graus, 0,5 minutos, 0,7 segundo negativo. Calculamos o azimuth plano, né? Aplicando a fórmula, temos então o azimuth preliminar da linha AB é 163 graus, 15 minutos, 26 segundos. No entanto, E de B menos E de A é negativo. Então, o azimuth final vai ser 360 graus menos o azimuth preliminar. E temos então o azimuth plano da linha B, 196, 44 minutos e 34 segundos. Nós temos que tomar cuidado com o sinal do C. Então, considerar o sinal da convergência meridiana. Então, como visto, é uma forma bastante simples de determinar o azimuth verdadeiro a partir de pontos com coordenadas planas UTM determinado com a técnica GNSS. No passado, dos anos 60, 70, até meados dos anos 80, isso era praticamente inviável, já que não tínhamos a técnica GNSS e, anteriormente, a técnica GPS. Então, em alguns casos, na topografia, nós precisamos do norte verdadeiro. Além da mineração, nós podemos citar o exemplo de orientação de antenas, né? De antenas receptoras de sinais de satélite, né? Antenas de micro-ondas e outros trabalhos. O norte verdadeiro também é utilizado para determinação do sistema plano local ou sistema de coordenadas locais, onde um dos métodos para criar o plano topográfico local é efetuar a transformação da distância plana em distância horizontal e a transformação do azimuth plano em azimuth verdadeiro. Tendo o azimuth verdadeiro de um ponto base, que é a origem do plano topográfico local, para os demais pontos e as respectivas distâncias horizontais, nós temos então o cálculo das projeções no plano topográfico e, finalmente, as coordenadas. Seguindo as recomendações da NBR 1666, que trata da rede de referência cadastral municipal, as coordenadas do ponto origem de um plano topográfico local é
para abscissa 150 mil e para ordenada 250 mil. Então, se gostaram, dão um like e não esqueçam de se inscreverem no canal e receberão as notificações das próximas videoaulas. Muito obrigado.